Bom, são 9h04 em Brasília. Nós acompanhamos então a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Nesta semana, o Senado faz um esforço concentrado e hoje há muitas atividades também nas comissões. Vamos conferir então o que a partir deste momento teremos no Senado. Bom, às 9h30 está marcada a reunião da Comissão de Constituição e Justiça para votação de indicação para o Conselho Nacional de Justiça e depois votação de projetos. Um deles cria a Lei Geral do Esporte. Às 10h30 haverá reunião da Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados para apresentação do relatório final. Outra atividade, a Comissão de Ciência e Tecnologia debate a partir das 11h o vazamento de dados pessoais de mais de 220 milhões de brasileiros. Às 14h30, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência vota a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. Vamos à próxima atividade. Às 14h30 também, mesmo horário, a Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia se reúne para discutir e votar o relatório final. Agora nós vamos ver a agenda do plenário. A sessão do plenário está marcada para as 16h, horário de Brasília, e vamos ver então o que pode ser votado hoje. Primeiro item aqui, então, são destaques do projeto que prorroga a isenção de IPI na compra de automóveis e a extensão do benefício a pessoas com deficiência. Vamos ver aqui, também pode ser votada a proposta de emenda à Constituição que inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica nacional. Outro item é este projeto que regulamenta a criação da Associação de Municípios. E está na pauta também o marco legal de micro e mini geradores de energia, quando aqueles consumidores produzem a sua própria energia, como, por exemplo, a solar e a eólica. Os senadores podem votar também nessa sessão de hoje o texto que permite estados e municípios repactuarem com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para finalizarem obras educacionais, principalmente escolas e creches. Outro projeto que também listado na pauta de hoje do plenário é esse que especifica quais profissionais de educação poderão ser beneficiados com recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. E pode ser votada ainda a suspensão durante a pandemia dos prazos para implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Está na pauta também, vejam quantos projetos hoje, o que inscreve o nome de Adolfo Bezerra, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Essa, portanto, aí a pauta do plenário, marcada para as 16h de hoje. Bem, o projeto sobre isenção de IPI na compra de automóveis e a extensão do benefício a pessoas com deficiência foi explicado pela autora, senadora Mara Gabrilli. Esse projeto ele precisa ser aprovado até o final do ano. A atual isenção de IPI para a pessoa com deficiência comprar um carro termina em 31 de dezembro e esse PL prorroga a isenção até 2026. Ter a isenção no IPI é o requisito para solicitar a isenção do ICMS. E ter a isenção no ICMS é o requisito para pedir isenção do IPVA. Então é importante lembrar que essas isenções são uma forma do governo compensar a falta de acessibilidade do sistema de transporte brasileiro, o sistema de transporte público, que já deveria ser acessível pela nossa legislação, pelo decreto 5296 desde 2014. Isso se estende a portos, a transporte sobre trilhos, sobre pneus, a pontos, a paradas, a terminais, e não tão acessíveis. E sem os descontos, mais brasileiros com deficiência terão tolhidos o seu direito de ir e vir. Além disso, milhares de pais e mães terão mais dificuldade ainda para levar seus filhos com deficiência a atividades de reabilitação, escola de lazer, por exemplo.
A gente quer aprovar o projeto quanto antes possível. O problema é que o texto que voltou da Câmara Federal apresenta um jabuti que prejudica todo o setor de saúde do Brasil. Sem nenhuma discussão, foi incluído no texto a revogação das isenções do PIS e do COFINS de produtos para saúde e medicamentos, o que não constava no projeto inicial e nada tem a ver com isenção de veículos. Então, vamos trabalhar para aprovar um projeto, mas sem os jabutis, com transparência e sem prejudicar ainda mais a nossa saúde e os brasileiros com e sem deficiência. E o autor do projeto que cria a Associação de Municípios também falou com a nossa equipe de reportagem sobre essa proposta. Uma das realidades da Federação Brasileira é o grande número de municípios que temos no nosso país. Só em meu estado, Minas Gerais, 853 municípios, muitos deles com menos de 10 mil habitantes. Então, é óbvio que há necessidade de nós estimularmos formas de uma cooperação entre esses municípios. E para isso a figura da associação municipal, das associações que congreguem municípios. Essa figura já é antiga, ela já existe há muitos anos, municípios que geograficamente estão próximos e se unem com o propósito de representarem e defenderem os seus interesses. Entretanto, diante da lacuna legislativa federal, nós passamos a ter comportamentos e interpretações díspares por parte dos tribunais de contas, de órgãos do Ministério Público e mesmo de especialistas sobre a natureza e o perfil institucional desses organismos. Para isso, e com esse pensamento, apresentamos o projeto de lei que cria essa figura e regulamenta a figura das associações dos municípios, regulamentando ao nível federal, portanto, o associativismo, permitindo segurança jurídica aos gestores municipais, que, autorizados por lei, poderão aderir à associação. E nessa lei nós damos o seu conteúdo, o que a associação pode, o que ela deve e como ela vai se comportar, estabelecendo formas de prestação de contas, muita transparência e determinamos também quais são as atribuições e competências que ela pode desenvolver. É uma lei muito importante, que ela estimula a cooperação entre os municípios e, ao mesmo tempo, dá segurança jurídica para a criação dessa nova instituição, que é tão importante para o desenvolvimento municipal no Brasil, especialmente dos municípios pequenos e dos municípios médios que estão espalhados por todo o nosso Brasil. Lembrando então a sessão plenária do Senado marcada para as 4 horas da tarde. Nesta terça-feira, o plenário do Senado aprovou a medida provisória que reformula o programa de venda em balcão da Companhia Nacional de Abastecimento. A ideia é promover o acesso do pequeno criador de animais ao estoque público de milho. Pelo texto da medida provisória, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, fica autorizada a comprar milho por meio da política de formação de estoques públicos. Também cabe à CONAB propor o limite máximo de compra por criador, que deve ser de até 27 toneladas mensais. O volume total de compra de milho não pode passar de 200 mil toneladas. A expectativa é que a medida reduza a distância entre o poder de compra do grande criador, que tem acesso a maior volume e menor preço, e o pequeno, que acaba pagando mais. O segundo mérito da medida provisória é reduzir a insegurança jurídica, ao forçar o arcabouço normativo do programa de venda em balcão. Até o presente momento, regulamentado apenas por normas infralegais e passíveis de contestação, com risco para o gestor público e mesmo para a sociedade como um todo. Entende-se que a inovação veiculada na medida provisória se justifica também para apoio a produtores rurais, maiormente os pequenos, na garantia de empregos, para a manutenção de oferta de alimentos para a população urbana do país e para permitir oferta rápida e ampliada de milho ao público-alvo com menor custo para o erário público. Antes da medida provisória, o programa de venda em balcão garantia acesso a produtos como arroz, trigo, castanha de caju, feijão e farinha de mandioca. Com a redução dos estoques públicos, o governo propôs a redução da lista do programa, com a manutenção da compra de milho. A segunda parte da sessão foi dedicada à votação de autoridades. O plenário aprovou o senador Antônio Anastasia para exercer a função de ministro do Tribunal de Contas da União. Ele recebeu 52 votos.
Concorreram à vaga, além do senador escolhido, a senadora Cátia Abreu, que teve 19 votos, e o senador Fernando Bezerra Coelho, que somou 7 votos. 3 senadores estavam concorrendo à vaga única no Tribunal de Contas da União. Senador Antônio Anastasia. O equilíbrio, a serenidade, a calma, a paciência são atributos necessários àquele que exercerá uma função que não é de magistrado em estrito senso. Ele não é um juiz do Poder Judiciário, mas é um magistrado da jurisdição administrativa. Ele julga. Senador Fernando Bezerra Coelho. Procuro pautar a minha atuação pelo exercício constante do respeito, do diálogo, da conciliação e da busca do entendimento. Senadora Cátia Abreu. Nós que ouvimos as ruas é que temos que levar para o Tribunal de Contas da União o que o povo lá fora quer, o que os prefeitos 0,6, os prefeitos 0,8, os prefeitos das capitais, e isso foi silenciado. E o Tribunal de Contas da União não tem bola de cristal para adivinhar. O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, chegou ao Senado em 2015. Entre 2019 e 2020, foi primeiro vice-presidente da Casa. Anastasia foi secretário executivo nos Ministérios da Justiça e do Trabalho, vice-governador e governador de Minas Gerais. Ainda há um procedimento a ser cumprido na Câmara, depois pelo senhor presidente. Então vamos aguardar, mas eu fico muito honrado, muito agradecido e quero fazer esse registro pela confiança que tive dos meus pais de número tão expressivo. Cumprimentar a senadora Cátia Abreu, o senador Fernando Bezerra e também o senador Antônio Anastasia, o escolhido, e desejar que possa se desempenhar muito bem no Tribunal de Contas da União, indicado pelo Senado Federal. Portanto, cumprimos essa missão na data de hoje pelo Senado Federal. Continuamos na pauta da semana com uma série de projetos a serem ainda apreciados antes do encerramento desse ano legislativo. Os senadores também aprovaram o nome de Antônio José Simões para delegado permanente do Brasil no Mercosul, Márcia Abreu para embaixadora do Brasil na Coreia do Sul e Sônia Gomes na República Tcheca, Márcio Luiz de Freitas para o Conselho Nacional de Justiça. Diversas autoridades. Antes da sessão do plenário, as indicações ao Tribunal de Contas da União passaram pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os 3 candidatos tiveram 20 minutos cada um para apresentar suas trajetórias. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso que fiscaliza o uso do dinheiro público federal. Para ser um dos 9 ministros da Corte, o indicado tem que preencher alguns requisitos. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. A indicação de Raimundo Carreiro para a Embaixada de Portugal abriu uma vaga para o Senado indicar um novo ministro. De acordo com as regras, a indicação passa pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os 3 candidatos tiveram 20 minutos cada um para convencer os seus colegas. O senador Anastasia destacou sua atuação acadêmica e política relacionada à gestão pública. Durante quase 40 anos de vida pública, eu me dediquei à administração pública, eu me dediquei, de fato, de maneira muito realista a esses temas, não só sob o ponto de vista acadêmico, senhor visto, sob o ponto de vista doutrinário e do conhecimento, mas na prática, no dia a dia, como secretário, como governador, como secretário-geral de ministério, respondendo pelo ministério, e aqui no Senado, atendendo às angústias dos prefeitos, secretários, daqueles que querem realizar e muitas vezes não conseguem fazê-lo por desconhecimento das normas e desdobramento, de fato, de alguns equívocos que podem acontecer. E deixou claro que a busca da segurança jurídica seria o foco do seu trabalho dentro do TCU. Tenho essa sensibilidade, como disse há pouco, para as dificuldades do gestor. Aliás, essa é a bandeira do meu mandato ao longo de 7 anos. O meu empenho extraordinário em conseguir apresentar à sociedade brasileira o que eu chamo de segurança jurídica, o que pode nos permitir, de fato, que o gestor tenha condições, ele que é correto, ele que é idôneo, ele que quer acertar, mas que desconhece, muitas vezes, o desdobramento daquele detalhe da norma, ele que, muitas vezes, acaba sendo iludido por uma mera irregularidade formal, e essa irregularidade o leva, infelizmente, a uma consequência muito grave. O senador Fernando Bezerra falou da necessidade de trabalhar na interlocução entre
entre administradores e o Tribunal de Contas da União. Segundo Bezerra, deve haver uma interação entre TCU e Congresso para buscar soluções legislativas para o tribunal. Não podemos deixar de refletir sobre o que se conceituou chamar de apagão das canetas, no qual os administradores públicos temem assinar quaisquer documentos por medo do crivo dos órgãos de controle. Isso tem provocado atrasos em decisões administrativas, emperrando o funcionamento da máquina estatal. As recentes mudanças na legislação podem trazer algum alívio a esse cenário, tendo em vista a necessidade de comprovação de dolo para que um agente público seja condenado. Contudo, creio ser possível obter aperfeiçoamentos maiores no tocante ao conceito supracitado. E isso passa por um reforço no enfoque pedagógico da atuação do Tribunal de Contas da União. Hoje, sem prejuízo ao atendimento das normas legais, devemos priorizar o trabalho da Corte de Contas nos resultados, ou seja, na análise do gasto público sobre o prisma de como a política pública executada melhorou e impactou a vida do cidadão, tendo em conta a eficácia e a eficiência. A senadora Cátia Abreu disse que, apesar de admirar a formação acadêmica, não teve oportunidade de cursar matérias relacionadas à administração pública e que aprendeu na prática a ser uma gestora. A senadora, que já foi presidente da CNA e ministra da Agricultura, lembrou como entrou no setor agropecuário. Me lembro que, num acidente aéreo, o pai do senador Irajá faleceu, tragicamente, e aquele foi o primeiro desafio. Queria ser uma psicóloga e o ex-marido falece e deixa uma propriedade rural. Eu não sabia o que era a diferença de um boi e de uma vaca. Eu não sabia a diferença do arroz com a soja plantada. Eu não entendia absolutamente nada. Eu não conhecia sequer as divisas da fazenda. Meus irmãos, meus tios, todos homens, se reuniram e disseram: você vai vender a fazenda e vai vir embora para Goiânia, criar seus filhos aqui junto de nós. E eu, mais uma vez, teimosa, tinhosa, falei: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ela também defendeu a interlocução entre Congresso e Tribunal de Contas da União. É o que eu sei fazer: articular, conversar, debater, encontrar solução, trazer a realidade desse Brasil gigante, realidade de Axixá, de Esperantina, de Talismã, de Formoso do Araguaia, das cidades da Amazônia inteira, do Nordeste, para que nós possamos trazer para dentro do TCU a nossa realidade, o Brasil de verdade, o Brasil que vive e fervilha e quer participar e trabalhar. E encerro, presidente, dizendo que, além de ser essa interlocutora, essa pessoa habilidosa e obstinada, detalhista, que, aliás, inclusive dentro de casa, modestamente, eu sou uma boa dona de casa, meu marido fala. Eu quero lutar com bravura pela eficiência do Estado brasileiro. O projeto que disciplina o retorno ao trabalho presencial da empregada gestante totalmente imunizada, inclusive a doméstica, foi aprovado ontem pela Comissão de Assuntos Sociais. O texto vai agora para análise do plenário. A comissão também aprovou regras que permitem ao trabalhador aposentado ou ao seu pensionista o direito à desaposentadoria. O projeto altera a lei que garante o afastamento de gestantes com remuneração integral durante a pandemia. Pelo texto, as mulheres grávidas devem estar totalmente imunizadas para retornar ao trabalho presencial, mas se não quiserem tomar a vacina, podem assinar um termo de responsabilidade. A senadora Zenaide Maia apresentou uma emenda para que as condições de retorno fossem estabelecidas pelo Ministério da Saúde e foi apoiada por vários senadores, mas a emenda foi rejeitada pelo relator. Já tem mais de 2 doses para cada cidadão em idade vacinal, mais de 2 doses em qualquer canto do Brasil.
Alguns ainda não terminaram a vacinação, mas as vacinas já estão nos municípios, nos governos estaduais. Então, quer dizer que estamos trabalhando pela normalidade. E eu ouço grávidas me pedirem que querem voltar ao trabalho, estão perdendo o emprego. Na hora que encerra a pandemia, é claro que essas mulheres podem votar. E essa questão do senador Luiz Carlos Reis, com todo o respeito, a gente tem vacina, mas essa nova variante é tanto que a Organização Mundial de Saúde ainda considera pandemia, gente. Se perguntar a qualquer cientista qual o dano que vai causar nesse bebê e nessa gestante, eles não têm ideia, mas que com certeza vai ter, vai sim. Os senadores também aprovaram o projeto que torna possível a desaposentadoria pelo INSS. Quem aderir não perde o tempo já contado e nem é obrigado a devolver o benefício recebido. O projeto prevê a solicitação de nova aposentadoria a qualquer momento, levando em conta as contribuições anteriores e também posteriores à desaposentação. Também foi aprovada a criação da Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. Uma proposta do Poder Executivo que flexibiliza o registro, a comercialização e a posse de armas de fogo está em pauta no Senado. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça fez um debate sobre esse tema. O projeto de lei faz algumas mudanças no Estatuto do Desarmamento e no Código Penal. A proposta original previa a regulamentação do porte e da posse de armas a uma série de categorias, mas depois que foi votado pela Câmara, o texto ficou muito mais enxuto. Agora, a previsão é de que as regras sejam definidas somente para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Esse projeto que nós estamos debatendo hoje, ele deixo claro para todos que ele não abre nenhuma possibilidade de dar mais direito. Pelo contrário, ele tira direitos. Antes os direitos eram de 60 armas, está reduzido para 16 para quem é praticante esportivo. Antes dava quase que imediato a liberação do porte para proteção do seu acervo. Hoje ele tem que ter 5 anos de quarentena. O texto da Câmara veio para o Senado no fim de 2019. Paralelamente, o Poder Executivo editou dezenas de decretos com autorizações mais abrangentes, não previstas em lei e que estão sendo questionadas no STF. O relator explicou por que o debate está sendo retomado neste momento. É a questão da instabilidade jurídica, porque como já fizeram pedidos através de liminares, para que derrubasse os decretos hoje vigentes pelo presidente da República, e esses decretos, eles realmente abrem um leque muito grande para os caçadores, atiradores, os que gostariam de ter a posse e porte. Se em pleno recesso do Supremo Tribunal Federal nós tivéssemos uma decisão monocrática de apenas um ministro derrubando os decretos vigentes hoje, nós não teríamos nenhum projeto para que pudesse ser assegurada a sua legitimidade e o Brasil entraria num colapso jurídico muito grande. O assunto é polêmico. As opiniões dos convidados para a audiência foram divergentes. A solução para um problema criado pelo Executivo Federal não pode ser a flexibilização da legislação atual. Lembrando que a revogação dos decretos fará com que a regulação anteriormente vigente volte a vigorar. A gente não pode usar um processo legislativo para legalizar as ilegalidades de decretos que foram publicados ao arrepio da lei. Assegurar privilégios a determinadas categorias e desconsiderar os riscos desses privilégios não nos trará segurança jurídica. Porque a gente está falando muito de segurança jurídica, né? Então acho que segurança jurídica é importante trabalhar no texto e ter certeza do que está, de fato, escrito aqui, né? Não que um diz, o que o outro diz, o que o outro pensa, o que o outro acha que é. Muita gente repete essa ideia falaciosa de que as políticas armamentistas do governo atual teriam representado algum tipo de benefício para o
para a segurança pública. A gente tem, de fato, desde 2017, 2018 e 2019, as primeiras quedas em muitos anos do número de homicídios, só que isso não se refere ao governo Bolsonaro, até porque em 2018 nem era ele presidente. Fato que em 2020, quando a gente começa a sentir os efeitos da presidência da República, a tendência de queda de 2 anos começa a inverter no meio do coronavírus, no meio do distanciamento social, e a gente tem aí de volta o aumento dos homicídios. Nós não estamos falando de Bolsonaro, meus amigos, mesmo porque a época do presidente Lula, em 2005, meados de 2005, você poderia comprar arma de fogo com 18 anos, você poderia ser atirador esportivo com a sua própria arma de fogo com 18 anos, conforme o decreto vigente à época. Agora, se pautou, se regulou tudo por decreto, desde Getúlio Vargas até hoje, e de repente não pode mais, decreto não pode mais. Então a gente quer trazer segurança jurídica para o tema, fixar em lei. O debate também teve a participação de um atleta de tiro esportivo. Porque o que a gente faz nas pistas é nada mais nada menos do que levar o tiro ao estado da arte. Então a gente se especializa na prática com essas armas de fogo, e isso gera um intercâmbio entre os policiais, um intercâmbio de técnicas especificamente, o fomento do uso sadio, segurança com arma de fogo, estreita os laços entre os praticantes e os agentes de fiscalização, mantém as forças de segurança em contato direto com as novas tecnologias para garantir que eles possam comprar melhor, investir melhor o dinheiro público, e é um setor que arrecada bastante imposto também, é um setor extremamente regulado, um dos mais regulados do Brasil, e a gente estima aí que só a parte de importação arrecade aí perto de 800 milhões de reais por ano de impostos. Apesar de aprovada por lei e regulamentada desde 2002, a política de educação ambiental ainda está longe de ser implantada de modo a atingir os objetivos pretendidos. Esse foi o tema de audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Se o objetivo é formar uma nova mentalidade em torno da preservação da natureza, nada melhor que começar o mais cedo possível. Só que mesmo transformada em lei em 1999 e regulamentada em 2002, a Política Nacional de Educação Ambiental ainda não saiu do papel. Diante do desmatamento, das queimadas e outros eventos extremos mais recentes, é preciso preparar as futuras gerações para uma atitude diferente da adotada pela humanidade até agora. O desafio passa pela educação. Na audiência pública promovida pela Comissão de Educação, as especialistas convidadas foram unânimes em criticar o desmonte da política ambiental do governo federal via redução de recursos, desmobilização de servidores e desarticulação de todos os setores relacionados. Diferentemente de outros períodos históricos, temos instrumentos que nos possibilitam seguir por caminhos sustentáveis, principalmente as políticas públicas, e dentre estas, as políticas públicas estruturantes de educação ambiental, que passam por uma desestruturação insana neste governo federal. A destruição da educação ambiental nos leva a não cumprir acordos internacionais relevantes e nos coloca como párias porque não estamos cumprindo os acordos e as convenções na área de educação ambiental. O que eu quero apontar de modo geral e contextualizar esse desmonte é que, a partir da reestruturação do Ministério do Meio Ambiente e da reestruturação do Ministério da Educação, logo em 2019, já começa o desmonte. Por quê? A partir dessa reestruturação, houve a extinção da Coordenação Geral de Educação Ambiental do MEC e do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. 9h32 em Brasília. Daqui a pouquinho deve começar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos dar uma olhadinha na sala agora para acompanhar. Já está lá o senador Jorge Cajuru. A Polícia Legislativa também faz o seu trabalho ali, em todas as comissões, para garantir a segurança dos parlamentares. Então, daqui a pouco, nós voltaremos para transmitir ao vivo essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Até já.